A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs. É com alegria que quero cumprimentar a todos e a todas na noite deste domingo, dia 26 de julho de 2020. Já vou aqui dando a paz do Senhor para quem está entrando, o Lucas, a Débora Santana. Eu sou o pastor Éder William, reitor do Instituto Bíblico Etnos. E dentro de alguns instantes eu estarei recebendo o meu convidado de honra, que é o pastor Edinaldo Carvalho, que nós hoje vamos ter uma live aqui imperdível. Acabou de entrar o pastor Edinaldo, graças a Deus. Vamos então já adicioná-lo aqui. Mateus também está entrando. Edinaldo, já mandei para o senhor o convite. Aceite aí que nós vamos compartilhar a tela. Pastor Éder William, a paz do Senhor, querido. Prezado Edinaldo Carvalho. Paz do Senhor. Paz do Senhor. A paz Tá do me ouvindo Senhor, bem? pastor. Tá me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Uma alegria estar aqui com o irmão, viu? O cabo. O senhor me ouve bem, pastor? Estou ouvindo bem, querido. Queridos internautas, eu tenho a honra de receber o pastor Edinaldo Carvalho, que é um servo de Deus, que tem se dedicado no ministério da palavra, sobretudo na escatologia, e ele vai ser instrumento de Deus para nos trazer aqui informações bíblicas, teológicas, a respeito do tema que nós propomos para esse momento. Edinaldo, primeiramente eu quero aqui registrar minha gratidão, o meu abraço, pelo Senhor ter aceitado o nosso singelo convite, e trago para o Senhor um abraço do nosso presidente aqui de Curitiba, pastor Davi Secundo, que preside o campo e também preside a Convenção do Estado do Paraná, Nação Madureira. Aceite o abraço fraterno do nosso pastor presidente. Obrigado, pastor Éder William. Retribua ao pastor Davi Secundo nosso abraço fraterno e as saudações em Cristo Jesus. E quanto ao irmão, eu agradeço esta oportunidade de falar sobre a volta de Jesus e o que acontecerá no seu entorno assaz oportuno para a edificação do corpo vivo de Cristo, né? Afinal de contas, temos como a grande esperança e o grande agendamento o nosso encontro com Jesus. E é acerca disso que falaremos hoje, por esse tema proposto pelo irmão. Por isso, eu agradeço ao irmão esta oportunidade que está me dando de participar desta live no seu canal, pelo Instagram, para falarmos aos nossos queridos irmãos. A última vez que nós estivemos juntos, pessoalmente foi na convenção no passado, em Campinas de Goiás, se recorda? Sim, em Campinas de Goiás, foi exatamente isso. Ali na estante da editora Betel. Isso, exatamente. Aí no rodapé do seu smartphone, no direct que eu aviãozinho, você pode enviar essa mensagem para os seus amigos e convidá-los para participarem da live. Tem bastante pessoas entrando aqui, Deus abençoe. Quem perdeu o início da live, vou estar gravando ela, deixando depois no Instagram. E vou mandar para o pastor Edinaldo no final a gravação da live, caso ele queira compartilhar nas suas redes sociais. Ok, pastor? Vou compartilhar, pastor. Pastor Edinaldo, eu queria primeiramente se apresentasse aos nossos internautas, falando sobre o seu domicílio eclesiástico, onde o senhor serve a Deus, e como que surgiu no seu coração a chama, o desejo, o amor pelo estudo bíblico, sobretudo pela escatologia. Muito bem. Pastor, a minha caminhada não é tão antiga, vamos dizer assim.
Eu creio que eu estou nesse ministério da escatologia há uns 10 anos. Até então, eu estava orbitando, não é? Dos estudos bíblicos sem um foco direcionado à escatologia. Mas sempre, vamos dizer assim, a escatologia me deixou faminto. E quando eu resolvi verdadeiramente investir nos estudos, fiz o curso de teologia, né? Eu sou professor de história também, fiz o curso universitário de história, e eu sou oriundo da Igreja Batista. Aliás, todos nós, os assembleianos, porque nascemos ali nos porões da primeira Igreja Batista em Manaus, né? Em Belém, melhor dizendo, no início do século XX, com o Gunnar Vingre e com o Daniel Berg. E o nosso berço é ali, nos porões da primeira Igreja Batista de Belém. Mas a minha vida eclesiástica foi, desde a minha conversão, na primeira Igreja Batista em Nilópolis, até que, com uma convivência amigável, muito fraterna, com o bispo Manuel Ferreira, ele me convida para vir para Madureira. E nós já éramos, eu e Glorinha, pentecostais, não é? E achamos por bem vir aceitar o convite do bispo, que foi, na verdade, uma convocação, uma vez que eu não encontrei muito campo entre os batistas brasileiros para a ministração da escatologia bíblica, principalmente entre a visão pré-milenista e pré-tribulacional. E sabedor de que em Madureira, e na Assembleia de Deus de um modo geral, o tema escatologia era um pouco mais desperto e desenvolvido, e por uma grande amizade que desenvolvemos com o bispo Manuel Ferreira, eu aceitei de muito bom grado. Foi um caminho que Deus aplanou para mim e para a Glorinha, e ele mesmo, o nosso querido bispo Primaz, assentou os meus documentos, lá em Brasília, e estamos aqui desde então. Eu confesso que nesse tempo, já se vão aí 7 anos mais ou menos, eu realmente ganhei um campo muito grande entre os assembleianos para desenvolver os meus estudos. Porque o irmão sabe, querido pastor Éder, que quando Deus compartilha algo conosco, enche a nossa mente, o nosso coração, nós não conseguimos ficar sem que derramamos que o cálice transborde. Nós precisamos realmente difundir isso, propagar, pregar, e eu consegui esta oportunidade, consegui púlpitos, não é? Que me convidam quase que rotineiramente, e a partir dali outras denominações se abriram, inclusive os batistas. Hoje, em Salvador, eu prego muito mais entre os batistas do que em qualquer outra denominação, não é? E esta é a minha história eclesiástica. Fui ordenado na Igreja Nova Vida, aqui no Rio de Janeiro, em Itaguaí, pastor. Fui ordenado também na primeira Igreja Batista em Nilópolis, por intermédio de um concílio de quase 5 horas de sabatina, porque eu estava vindo da Igreja Nova Vida, né? Então, os colegas pastores batistas me apertaram, somente com relação à questão do Pentecostes, né? E foi uma sabatina de quase 5 horas, mas, pela misericórdia de Deus, fomos aprovados, e eu tenho essas 2 ordenações, tanto pela a Nova Vida, pelos batistas, e fui aclamado em Madureira como pastor. Portanto, sirvo ao Senhor multidenominacionalmente. Mas a minha casa é a Assembleia de Deus de Madureira, e sirvo ali com o pastor Abner Ferreira, em Madureira, na cidade, no bairro de Madureira. Na Igreja Mãe. Na Igreja Mãe. Na Igreja Mãe. Querido pastor, estamos num momento de pandemia,
E os acontecimentos atuais têm despertado no cristão, sobretudo entre os evangélicos, uma busca pelo entendimento dos assuntos que envolvem o porvir. Assuntos relacionados ao futuro. E nós temos dentro da teologia a disciplina da escatologia, e o senhor é um especialista nessa área. A que se deve essa curiosidade do ser humano, sobretudo dos evangélicos, no seu modo de pensar, pastor Edinaldo, sobre a investigação, a pesquisa, o estudo, a busca por informações relacionadas ao futuro? Pastor Edelmília, na verdade, o homem nasce com todas essas interrogações. Vamos dizer assim, Gustav Jung, o psicólogo, né, o psiquiatra, ele diz que nós nascemos com imagens, o que ele chamou de arquétipos. O homem nasce com essas imagens impregnadas nele, na alma dele, que são desenvolvidas, inclusive, pelo desenvolvimento cultural. Morte, vida, céu, inferno, passado, futuro, não é? O porvir, Deus, o diabo. Esses arquétipos, não é? Acompanham o homem em toda a sua trajetória humana. Então, o homem é um arquiteto da sua própria curiosidade. Isto é uma singularidade que o próprio Deus inseriu no ser humano, e por isso o homem busca a cada dia a evolução e o conhecimento, o que tem acontecido há pelo menos 6.000 anos. E quando nós nos defrontamos com algo desta natureza, talvez ímpar em todo o mundo, em toda a história humana, que foi uma pandemia, não é? Que deixou todos num diapasão único, faz com que todos, não apenas os crentes em Deus, mas também os ateus e os liberais, aqueles que vivem dissolutamente, de um modo geral, toda a raça humana está na expectativa desses acontecimentos. E aí volta à mente humana esta questão do fim do mundo, do fim dos tempos, o que vai acontecer, extinção da humanidade. Ora, isso vem acompanhando a raça humana há muito tempo. Nesses últimos dias, acentuou-se pelo Covid-19, pela coronavírus, né, a respeito daquilo que sobrevirá. Não apenas as pessoas que não ligam para a religião, mas também os religiosos, tanto os católicos quanto os protestantes ou evangélicos, estão com uma, me permita o coloquial, uma pulga atrás da orelha com relação a esta situação. Né? Naturalmente, nós sabemos que haverá desdobramentos. Não é? Eu entendo que isso mostra que o modelo da grande tribulação já começa a sua arquitetura bem definida com esta pandemia. Isso aí mostrou que os governos mundiais já estão prontos para o estabelecimento de um governo totalitário, um governo mundial único e um Estado policial global. Policial porque todos já serão controlados. E esta pandemia mostra que o controle das sociedades, o controle da civilização como um todo, já não é algo teórico, já não é uma ficção científica, mas é algo real. Paralelamente à tecnologia, todo o avanço tecnológico da revolução da inteligência artificial,
da tecnologia 5G, da tecnologia quântica, já preparou o homem para que houvesse esse grande controle de tudo e de todos a partir de um controle tecnológico que servirá ao homem da iniquidade, ao anticristo, que, ao meu entender, já está na Terra, juntamente com o falso profeta. Ainda não revelados, mas já manifestos. Como o apóstolo Paulo disse, se manifestará em tempo próprio, né? se revelará em tempo próprio. E esse tempo, eu creio, seja após o arrebatamento da igreja. Pastor Edinaldo, os nossos internautas, alguns não são teólogos, são leigos. Queria que o senhor explicasse para nós, numa linguagem bem simples, o que é o arrebatamento da igreja? Qual o propósito do arrebatamento da igreja? Quais são as bases bíblicas que fundamentam a doutrina sobre o arrebatamento da igreja? Bom, o arrebatamento da igreja nem é compreendido por todos os teólogos, ou melhor dizendo, não é aceito por todos os teólogos. Existem correntes da teologia liberal que nega não apenas os feitos de Jesus na história contemporânea, mas como nega também a parousia de Cristo em dois momentos, em duas vindas. O que quero dizer? A volta de Cristo, não em duas vindas, mas em dois momentos. O momento em que ele chamará a sua igreja para o encontro nos ares, e o momento da sua manifestação física no planeta Terra, quando seus pés tocarão ao Monte das Oliveiras, vindos do sul da Jordânia. Né? Primeiro ele chega no sul da Jordânia e depois caminha para o Monte das Oliveiras, ali em Jerusalém. Muito bem. O arrebatamento da igreja tem propósito de preparar a igreja para o milênio. O arrebatamento da igreja tem como propósito uma união definitiva entre o corpo de Cristo e o próprio Cristo. O arrebatamento da igreja tem como propósito uma boda, as bodas do Cordeiro, o momento em que haverá um só pensamento. Por isso que nós ali, como o Paulo fala, teremos a mente de Cristo. Isso acontecerá no momento das bodas, após aquilo que cada um crente que serve a Jesus receberá, que é o galardão. O arrebatamento da igreja tem como propósito também fazer com que Jesus transmita a todos o galardão. E esse galardão acontece numa das fases do arrebatamento, chamado de Tribunal de Cristo, o bema, na língua grega, que quer dizer o tribuno, o juiz, né, haverá de julgar a todos os crentes, os salvos, e lhes recompensar pelo que fizeram quando estavam na carne, no corpo, ainda na terra, com corpos mortais. O arrebatamento da igreja também tem como propósito transformar o corpo corruptível em corpo incorruptível. O corpo mortal, o nosso corpo presente, em um corpo imortal, semelhante ao corpo da glória de Jesus Cristo. O texto de 1 João fala disso, que eu vou aqui pegar o texto para te deixar claro. Vejo daqui a pouquinho esse texto. Eu estava com ele aberto aqui e fechei.
Pastor? Pois não. Pois não. É um texto de Filipenses. Vou procurar aqui rapidamente. Bom, eu falo já. Está em Filipenses? É o corpo da glória de Jesus Cristo. O irmão achou aí? Seria o capítulo 3, versos 20 e 21? Capítulo 3. Versos 20? Versos 20 e 21. Isso, por favor, pastor, pode ler. Mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Exatamente. Então é esse corpo glorioso, um corpo incorruptível. Agora achei o texto que eu estava querendo abordar, que também, concomitante a este texto, de Paulo escrevendo aos Filipenses, fala também do que seremos. Diz assim em 1 João 3:2. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Esse é um dos objetivos do arrebatamento. Não podemos fazer esta viagem estelar, cósmica, sem ter um corpo semelhante ao dele. Quando Jesus foi assunto ali do Monte de Betânia e volta à casa do Pai, ele atravessa os céus, ele atravessa as estrelas, o mundo estelar, o universo, e ele não precisou de equipamentos, não precisou de propulsão a jato ou atômico, não precisou de naves espaciais, vamos dizer assim, de foguetes, para adentrar aos céus. Nós sabemos hoje, se nós subirmos uma montanha, se não conseguiríamos chegar aos 6.000 metros de altura, se não fosse através de equipamentos, respiradores, etc. O avião que voa a cerca de 11.000 metros de altura precisa estar pressurizado e oxigenizado para que o nosso corpo resista a tal altitude. E como faremos uma viagem interplanetária, atravessando o cosmo, nos encontrando debaixo das estrelas mais longínquas, com o Senhor Jesus, se não tivermos um corpo semelhante ao dele? Então, o objetivo do arrebatamento também é a adoção de um corpo semelhante ao corpo de Jesus, para o encontrarmos nos ares e dali sermos encaminhados com ele ao tribunal de Cristo para recebermos o galardão e as bodas do Cordeiro para selarmos definitivamente a união com ele, nos tornando sua esposa, uma vez que ainda somos a sua noiva. E com o galardão estaremos preparados, tendo um pensamento semelhante ao dele, para voltarmos à Terra com ele e exercer o período do reinar milenar com Cristo Jesus. E será o último dia do homem no planeta Terra. Pastor Reginaldo, o senhor entende que existe ainda algum sinal que antecede para o arrebatamento, ou todos os sinais para o arrebatamento? Quando digo sinais, já se cumpriram, ou seja, o arrebatamento
E a vinda de Jesus, podemos dizer que pode acontecer a qualquer momento, sem ninguém. Exatamente. Não haverá sinais para o arrebatamento. Ok. A Bíblia não fala de sinais. Paulo fala a respeito da trombeta de Deus, ou da última trombeta, que não é para a igreja, é para Israel. Ok. A trombeta não tem a ver com a igreja. A primeira trombeta foi soada ali no Êxodo, capítulo 19, para Israel. A segunda e última trombeta, que Paulo se refere quando fala do arrebatamento, é para Israel. A consequência disso é que encerra também o tempo da igreja. Isto é um sinal para os judeus, para eles entrarem em contrição, para receberem o Messias. Ao mesmo tempo que encerra o tempo da igreja, e a igreja sobe ao encontro de Jesus de maneira iminente. Para a igreja não há avisos, para Israel há. O sermão profético de Jesus, no capítulo 24 e 25 de Mateus, não se aplica à igreja. Aquilo ali é Jesus respondendo aos seus discípulos a respeito do reino que ele virá governar sobre Israel, e todos aqueles eventos se ligam com a última semana de Daniel. Aqueles eventos se ligam ao dia da angústia de Jacó. É para Israel e para as nações, que serão julgadas nesse tempo pós-arrebatamento da igreja. Então, o arrebatamento da igreja pode ser agora, nesse instante. Pode ser daqui uma semana, um mês, pode ser daqui a alguns segundos. Não há sinais. O que nós podemos entender é que há o tempo, a época. E pelo que sabemos da cronologia bíblica, o tempo e a época é esse tempo. Porque nós já completamos o tempo do homem, que são os 6.000 anos na Terra. E nossa geração é a geração de transição entre o 6º milênio, de Adão até os nossos dias, e o Senhor virá reinar o 7º milênio, que é o Shabat Gadol, grande sábado, não é? O sábado milenar, o sábado que será santificado, como diz a revelação da Torá em Êxodo, capítulo 20, versos 8. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. O dia na terra só será santificado quando Jesus estiver reinando, porque de Adão, depois da queda até agora, o príncipe deste século tem sido Satanás, e o mundo jaz do maligno. E esta cultura maligna só terá fim após os 6 dias milenares. Por isso que no versículo 9 do Êxodo, capítulo 20, Deus revela a Moisés para revelar a Israel, Israel às nações. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é meu, será santificado. Quer dizer, se nós temos como parâmetros a terminologia bíblica e o tempo cronológico divino para o homem, nós sabemos lá em 2 Pedro capítulo 3, versos 8, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, fazendo harmonia com o Salmos 90, verso 4. Então, de Adão aos nossos dias, segundo a cronologia bíblica, já vivemos 6.000 anos, no entorno de 6.000 anos. Se para Deus um dia é como 1000 anos, já vivemos os 6 dias, destinados ao ser humano. E a nossa presente geração é a geração que está, na verdade, na sala VIP, para adentrar ao 7º milênio, momento em que o Senhor voltará à Terra. Nessa transição acontecerão, primeiro, o arrebatamento iminente, sem avisos, porque crente que é crente não precisa de avisos. Já tem que estar vivendo sua vida em conformidade, em piedade e amor, no centro da vontade de Cristo, para ouvir o som da trombeta de Israel e receber
uma imantação do grande Senhor Jesus que nos atrairá a ele nos ares. E só serão atraídos aos ares aquele que tem a natureza dele, mesmo aqui na terra ainda em meio ao pecado, não à prática do pecado, mas ao pecado, porque fomos atingidos, né, alcançados pelo pecado adâmico. Mas quando isso acontecer, se inicia aí a outra transição para Israel e os 7 anos de grande tribulação, para que o mundo sofra uma espécie de expiação e depois o rescaldo, o resgate daqueles que servirão a Jesus em plena grande tribulação e serão salvos da grande tribulação e reinarão com Cristo também os 1000 anos. E no final desse período tormentuoso que o mundo passará, um momento que nunca foi visto, nem antes nem depois dele. Jesus falou isso em Mateus 24. O Senhor voltará em glória, será o seu retorno glorioso com a nova Jerusalém, que não é a cidade, é a igreja, adornada, galardoada, preparada para reinar com ele durante o 7º dia milenar, os 1000 anos governado por Cristo, momento em que o Senhor, quando vier, lançará o falso profeta e o anticristo no lago de fogo, aprisionará o diabo, Lúcifer, Satã, o dragão, a antiga serpente, para que durante todo o período milenar não haja interferência do diabo nas nações e o Senhor reine, porque haverá de ter na terra um só rei, um só Deus, durante este período, para cumprir a palavra de Mateus capítulo 6, a oração que Jesus nos ensinou: Pai nosso, que estás nas alturas espirituais. Santificado seja o teu nome. O nome de Deus nunca foi santificado na terra depois da queda de Adão. Só no 7º milênio será santificado novamente. Jesus nos ensinou a pedir isso. Venha a nós o vosso reino. Nunca depois da queda de Adão houve reino na terra, entre as nações. E faça a tua vontade. Onde, depois de Adão e depois da queda, foi feita a vontade de Deus na terra? Foi feita a vontade do homem. Tanto é que a rebeldia do homem, que começa lá no Éden, querendo ser como Deus, está agora, nessa geração, vindo à realidade, quando o homem começa a dominar o mundo pré-existente, das subpartículas, do computador quântico, da tecnologia 5G, da multiplicação de corpos biológicos e robóticos, para alcançar a eternidade sem a interveniência de Jesus Cristo. Tudo está na hora, pastor. Somos esta geração de transição, enxergando tudo isso e vendo tudo isso acontecer diante dos nossos olhos. O arrebatamento da igreja está às portas. A qualquer momento seremos raptados de forma abrupta. Por isso que o termo arrebatamento no grego, harpazo, significa arrancar com força para romper o nosso cordão umbilical com esta terra, com esta dimensão, com todas as circunstâncias que nos prende aqui, para o grande encontro dessa agenda milenar e eterna que o Senhor marcou para encontrarmos com o nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Rei, nosso noivo, nosso esposo, o Senhor Jesus. Toma uma aguinha aí, pastor. Temos uma aula de escatologia com o nosso professor, pastor Edinaldo Carvalho, falando sobre o arrebatamento. Pastor Edinaldo, a primeira ressurreição que diz respeito à salvação dos salvos acontecerá concomitantemente ao arrebatamento da igreja. É um escatológico semelhante. Nos explique um pouquinho aquele trecho de Paulo na carta aos Tessalonicenses.
quando ele fala sobre os mortos falecidos salvos, que serão ressuscitados. Naquele contexto, Paulo vai explicitando o caso do arrebatamento da igreja. São acontecimentos distintos, primeira ressurreição, o arrebatamento. Vai acontecer como é que essa harmonia na profecia escatológica. Esse texto está em harmonia com João quando ele fala esta é a primeira ressurreição, lá no Apocalipse capítulo 20. Na verdade, a primeira ressurreição é um conjunto de 6 ressurreições, para que depois venha a segunda ressurreição. Quando Paulo fala a primeira ressurreição e a ressurreição daqueles que dormem, e os vivos não antecederão aos que dormem, é porque ele está lembrando e nos fazendo lembrar que aqueles que dormem com a fé em Jesus, ou seja, aqueles que morreram, aqueles que estão já no paraíso e que morreram com Jesus, serão ressuscitados primeiro. Mas esse primeiro não significa dizer que vai demorar um grande tempo para sermos arrebatados. O arrebatamento está dentro do conjunto da ressurreição dos mortos em Cristo, que serão ressuscitados imediatamente, e os que estão vivos, nesse ato da ressurreição dos mortos, serão transformados e subiremos todos juntos ao encontro do Senhor nos ares. Essa ressurreição é a ressurreição da igreja, daqueles que morreram em Cristo, daqueles que viveram em Cristo. Mas também faz parte da primeira ressurreição os crentes do Antigo Testamento. Faz parte da primeira ressurreição aqueles que morrerão durante o período da grande tribulação, que não aceitaram a marca da besta. Faz parte da primeira ressurreição as 2 testemunhas que morrerão, não é? Que morrerão, mas serão ressuscitadas, fazem parte da primeira ressurreição. A ressurreição de Jesus faz parte da primeira ressurreição. O arrebatamento da igreja faz parte da primeira ressurreição. A ressurreição dos mártires, não é? Que viveram o evangelho mesmo antes de Cristo, faz parte da primeira ressurreição. A ressurreição de 144 mil judeus faz parte da primeira ressurreição. Esse conjunto de ressurreições é a ressurreição primeira. E o texto lá de Apocalipse, capítulo 20, diz o quê? Bem-aventurado aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte. Por quê? Porque os que não ressuscitarem para entrar no milênio, só ressuscitarão no final do milênio para estarem diante do trono branco e receberem a dosimetria, que é a quantidade da pena eterna para aqueles que não ressuscitaram para o milênio. Então, quem não se encontrar no milênio é porque estará aguardando para ser condenado no trono branco. Aliás, já estão condenados para receber a pena no trono branco e seguirem a eternidade, onde haverá choro e ranger de dentes. Esta é a segunda ressurreição. Aquilo que Daniel diz, uns ressuscitarão para a vida e outros para a morte eterna. A vida é essa ressurreição, que é um conjunto de 6. E depois a última, que é a segunda e última ressurreição para a condenação eterna. Quero pedir perdão aos internautas, porque vocês estão me comunicando que está tendo eco, e eu estou fazendo live todo dia, não tem problema técnico, mas hoje está acontecendo esse probleminha. Então eu vou falar. Oi? Escatologia. Eu vou falar então um pouquinho pela questão do eco, para deixar o tribunal desenvolver mais a reflexão, mas eu preciso fazer algumas perguntas pontuais. Pastor Edinaldo,
Eu queria falar um pouquinho sobre a questão do arrebatamento no que tange a sua velocidade. Paulo diz, no momento, no abrir e fechar de olhos. O arrebatamento será invisível, será num abrir e fechar de olhos. E qual a razão, os estudos que o senhor tem feito em escatologia, pelo fator velocidade desse acontecimento tão magnífico que acontecerá, relacionado ao rápido da igreja, qual a razão do arrebatamento ser cercado dessa questão da velocidade, de ser invisível, num abrir e fechar de olhos? Há uma razão para isso? Há um propósito de Deus para que o arrebatamento tenha esse seu acontecimento, cumprimento profético dessa estirpe, dessa natureza? Como foi o arrebatamento de Elias? Como foi o arrebatamento que a Bíblia se refere? Vários arrebatamentos aconteceram na Bíblia, inclusive de Jesus. Não houve demora. Isso é tão verdade que o inimigo já está preparando a mentira, a desculpa para o arrebatamento, que é todo esse glamour em torno da ufologia. Há um grande orçamento envolvido nos estudos ufológicos para colocar na mente do ser humano a perspectiva de uma abdução geral, a uma abdução de grandes bolsões populacionais do mundo. Os esotéricos, não é? Essa área da ufologia já conclama isso aos 4 cantos do planeta Terra. Os cientistas dessa área estão aí buscando contatos extraterrestres e quando acontecer o arrebatamento abrupto, iminente, num abrir e fechar de olhos, rápido, como um relâmpago, não é? Já a mentira está preparada. Olha, esse povo que sumiu da terra foi abduzido. Estas populações, esses bolsões populacionais foram abduzidos. E por isso já cresce no nosso tempo todo esse arcabouço da mentira, porque Satanás é o pai da mentira, e será uma desfaçatez para que as pessoas não temam de imediato em Jesus Cristo. Então, esta iminência e esta velocidade faz parte do mundo quântico. Eu estou aqui matutando, tentando escrever um livro, O Cristo Quântico. Os milagres de Jesus são quânticos. Os milagres de Jesus não estão ligados à molécula, mas aos subátomos, ou seja, as partículas que compõem o átomo, as partículas que vibram numa energia cinética em megahertz, que faz com que aquilo que não se vê se transforme naquilo que se vê, fazendo uma harmonia ali com o texto de Hebreus, capítulo 11, a respeito da fé, de Hebreus, capítulo 11, a respeito da fé, que os mundos foram feitos e tudo veio à existência, aquilo que se vê foi feito daquilo que não se vê. O homem hoje vê o átomo, mas ainda não vê as partículas que compõem o átomo. Jesus não criou o átomo direto. Primeiro ele criou as subpartículas, o mundo subatômico. E é exatamente esse milagre do mundo subatômico que vai transformar os nossos corpos em corpos glorificados, subatomizados, imateriais, materiais, mas imateriais. Isso dá um nó na cabeça dos cientistas, né? Dos engenheiros atômicos, porque se eles veem isso na Bíblia, eles acham que é a história da carochinha. Mas hoje mesmo, eles já estão descobrindo que uma porta pode estar aberta e fechada ao mesmo tempo, que uma luz pode estar acesa e apagada ao mesmo tempo, que a transmutação e a navegação de partículas e a materialização de partículas já podem ser feitas na dobra do tempo. Quer dizer,
o milagre do arrebatamento, a velocidade e a transformação do corpo mortal em imortal está dentro desse campo subatômico. Jesus fez isso. Quando Jesus molhou a sua saliva no barro e curou o cego, ele não entrou na atomicidade do olho do cego, mas entrou na subatomicidade, no mundo subatômico. Quando ele transformou a água em vinho, ele precisava de um reator altamente potente que poderia iluminar uma cidade como a do Rio de Janeiro ou de Porto Alegre, não é? E ele fez ali apenas orando e mandando encher as talhas com água, e o poder de intervenção no mundo subatômico é tal do Cristo, não é? Do Cristo vivo, imagina do Cristo ressurreto. Então, o arrebatamento da igreja, a transformação do nosso corpo em um corpo semelhante ao corpo da sua glória, como ele é, para adentrarmos aos mundos cósmicos, estelares, não será um grande trabalho para o Senhor, mas é uma grande esperança para toda a igreja, que crê nisso e espera esse momento arrebatador, já que estamos falando em arrebatamento. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor Edinaldo, explica para nós, a distinção entre o arrebatamento e a parousia que acontecerá no final da grande tribulação. Aquela manifestação. Explique para nós as grandes diferenças entre a primeira fase do arrebatamento e a segunda fase, quando Cristo virá com poder e grande glória. Muito bem. Isso aí é algo que muitas vezes as pessoas não entendem, e quem entende, muitas vezes fazem chacota disso. As pessoas não conseguimos cumprir, mas a Bíblia é cheia de exemplos disso. Primeiro, o arrebatamento é, na verdade, uma translação. É uma translação de corpos da terra para os ares, para a nuvem. A nuvem. Não é uma nuvem, ou nuvens, mas para a nuvem. No grego, essa nuvem é nephelis, que é uma nuvem teofânica. Aquela mesma nuvem que pairou sobre o Monte Sinai, quando Deus entrega a lei e vem o encontro com Moisés. Aquela nuvem que andava com Israel, pairava com Israel no deserto durante o dia. Seria uma nuvem atmosférica? Não. Aquela nuvem que envolveu Jesus em Betânia e o conduziu aos ares, uma nuvem atmosférica? Seriam os crentes arrebatados nessas nuvens que podemos ver, onde a empresa Gol, a Azul, a Latam, e outras empresas aéreas cruzam? Imagine, a igreja arrebatada, muitos aviões nos ares, seríamos atropelados pelos aviões se nós fôssemos para essas nuvens. A nuvem que Paulo se refere é nephelis. É uma nuvem teofânica da presença de Deus. É uma redoma. Deus não vem à terra se não for na sua redoma santa. Porque lá em Jó, capítulo 15, versos 15, diz que ele não confia nem nos seus santos, e nem os céus são puros aos seus olhos. Como é que um ser puro, atemporal, estaria com a sua presença em céus corrompidos? Porque depois da queda e depois do pecado de Lúcifer, tudo foi corrompido. Todos os mundos estão corrompidos. Por isso, o Senhor fará novos céus e nova terra, onde não entra o pecado, onde o pecado não tem sentido
de sua existência. Então, quando a igreja for arrebatada nessa redoma santa, nessa nuvem teofânica, nós já estaremos limpos, com corpos semelhantes ao corpo da glória de Jesus, como ele é, para o encontro com ele. E ali é que acontecerá os fenômenos do galardão, do tribunal de Cristo e das bodas do casamento, para depois irmos mais adiante para as bodas do Cordeiro. A sua pergunta fala a respeito... Existem alguns teólogos gerais que não são pré-tribulacionistas, que negam o arrebatamento. Mas a Bíblia fala da vinda de Jesus para o arrebatamento da igreja e fala da sua manifestação com grande glória, visível, colocando os seus pés sobre os seus. Eu queria que o senhor desse a distinção dessas fases. Na translação ou no arrebatamento, os santos são levados aos ares, nesta nuvem teofânica. Na segunda vinda, no retorno glorioso, onde ele colocará seus pés no Monte das Oliveiras, Cristo volta à terra. Na translação, Cristo vem buscar sua noiva aos ares. Na segunda vinda, ele retornará com a noiva. Na translação, resulta na retirada da igreja e na instauração da tribulação. Isso na translação. Já na segunda vinda, resulta o estabelecimento do reino milenar. Quando a igreja sai, começa a grande tribulação. Mas quando Jesus volta, é para estabelecer o reino milenar. A translação traz uma mensagem de conforto. Não é? Todos seremos confortados, os salvos. Enquanto a segunda vinda é acompanhado de uma mensagem de julgamento. O mundo será julgado. Israel será julgado. O mundo será experimentado. O Senhor sacudirá a terra para experimentar os que habitam na terra. Enquanto que o arrebatamento é conforto. É encontro com Ele. É corpo glorificado, imortalizado, incorruptível. A translação, o arrebatamento, está relacionada ao plano da igreja. Enquanto que a segunda vinda está relacionado ao plano para Israel e para o mundo. Eu queria perguntar ao professor sobre os casos de Enoque e Elias que não provaram a morte. Vou chegar lá. Você entende que esses dois casos, Enoque e Elias, são exemplos que Deus deixou na Bíblia prefigurando o arrebatamento da igreja? É um tipo. Enoque prefigura a igreja. Porque Enoque não passa pela morte no dilúvio. E Moisés, por exemplo, prefigura Israel. Porque Moisés atravessa o dilúvio e sai vivo. Israel passa pela tribulação e o remanescente fiel é restaurado e sai vivo para entrar no milênio. Elias tem missão dupla. Teve missão no século IX a.C., na época do rei Acabe e da Jezabel, que se voltaram para Baal, e todas as 10 tribos do norte adoraram a Baal e fizeram altares em Dan, em Siquém, em Samaria, seguiram as heresias de Jeroboão, e entra aí Elias,
com a sua mensagem: larguem Baal e voltem-se para Elohim, ou Yahvé. Quando Elias é trasladado aos céus vivo, e lá em Malaquias, depois da trasladação de Elias, o profeta diz que eis que vos enviarei o profeta Elias. Como? Se Elias já veio, já foi trasladado. É porque Elias voltará à terra. Não é do espírito de João Batista, é Elias, que não morreu, está vivo e volta com a autoridade de pai dos profetas, com a autoridade de proclamador das doutrinas de Moisés, da legislação mosaica, revelando Deus a Israel. E a mensagem de Elias, como uma das duas testemunhas, vai ser semelhante à sua mensagem quando ele viveu na época de Acabe e Jezabel, que falava ao povo de Israel: larguem Baal. Agora Elias, quando chegar e proclamar em plena Jerusalém, junto com outra testemunha, ele dirá: larguem o anticristo, porque nesse tempo Israel fará uma aliança com Daniel. Ou melhor, Daniel diz que Israel fará uma aliança com o anticristo. E Elias vai estar falando: larguem este homem. Este homem não é o Messias. Este homem é o antimessias. Vocês estão fazendo uma aliança iníqua. Vocês vão morrer. E por isso que o falso profeta mata Elias e a outra testemunha. E uma das ressurreições, que fazem parte da primeira, é quando, depois de 3 dias insepultos, em plena praça de Jerusalém, o Senhor devolve o seu espírito à alma deles e eles sobem e voltam com Cristo para o reino milenar. Querido pastor, o Instagram está me faltando 2 minutos para encerrar. Passou muito rápido. Eu vou tentar resolver esse probleminha técnico do eco. Peço aos internautas. O senhor topa fazer uma live parte 2? Sim. Então, por gentileza. Não fazemos pelo YouTube. Podemos. Porque no YouTube não tem tempo. Não tem tempo. E também no Facebook. Nós temos também bastante tempo, além de uma hora no Instagram fornece. Podemos marcar a próxima pelo Facebook. Tá bom. Eu peço que o senhor, por gentileza, faça as considerações finais de um minuto, porque se a gente não vamos cortar a nossa imagem aqui. A qualquer momento soará a última trombeta. Eu e você, querido irmão, querida irmã, prezados internautas, não fiquemos atrás de sinais. O momento é este, o cenário está montado. Vivemos em acerto de vida, no centro da vontade de Deus, para não perdermos a caravana do arrebatamento. Shalom Adonai, fiquem na paz do Senhor. Pastor Éder, muito obrigado pela oportunidade. Deus abençoe a todos e a paz do Senhor.